todos, sejam todos muito bem-vindos a esse novo episódio do Pratica Onco. Tô aqui com os meus amigos Daniel Saragiotto, Salve, gente. Marcos Camandaroba. Olá, pessoal. Mais um Pratica Onco. Pessoal, hoje nós vamos para um estado, acho que é o primeiro episódio que a gente vai para lá. Sim, primeiro né? episódio. A gente vai hoje conversar sobre câncer de próstata, né? E a gente tem o prazer aqui de ir até Vitória, no Espírito Santo. Hein, Marcos? Qual que é o comentário? Nem comentar, né? Porque os caras escondem, né? Se conhecer alguma propaganda de Vitória, porque lá é espetacular. E o pessoal, não, vai pro Rio, por quê? Porque eles não querem mostrar pra gente o que é bom. Ó, se eu fosse morar, eu moraria na Praia do Canto. Lugar sensacional, né, Vitor? Bom, mas deixa eu apresentar o convidado primeiro, né? Então, o Vitor, né? O Vitor Fiorin, além de um grande amigo e um grande especialista aí no assunto, o Vitor é oncologista clínico e doutorado pelo ICESP, FMUSP, e professor de oncologia da Universidade Federal do Espírito Santo. Vitor, a gente queria muito agradecer por você estar aqui hoje e responde esse comentário do Marcos aí, tá bom? Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo pelo carinho. Ângelo, Macão e Daniel também. E você já sabe, né? Eu não ia convidar, mas como o Marcos me obrigou a convidar vocês, eu vou ter que chamar vocês para comer uma moqueca aqui. Mas Vitória é realmente Espírito Santo. O pessoal nem sabe que é no Sudeste, mas aqui é o paraíso secreto do Brasil e do mundo, com certeza. Olha que nós vamos começar a muqueca aí, hein? Sabia também, pô. Os caras escondem o jogo, cara. É Pois é. Ninguém fala. Tá certo. Exatamente, né, Daniel? Vitor, então, hoje pra gente começar, a gente queria muito que você trouxesse aí um caso clínico da sua prática. Depois nós vamos discutir o paper que você usou para tratar esse paciente, tá bom? Vamos lá? Um maior prazer. Pessoal, esse é um caso de um senhor de 82 anos que mora aqui no interior do Espírito Santo e de antecedentes. Era um paciente com hipertensão e teve uma angioplastia por uma angina estável em 2022. Em setembro do ano passado, esse paciente já chegou no pronto-socorro aqui do hospital de referência com sintomas de retenção urinária. Então, um caso bem clássico mesmo que eu escolhi para trazer para a gente do dia a dia do Brasil. E quando ele chegou, esse paciente passou então uma sonda para alívio de sintomas de retenção urinária e o colega da urologia já examinou. No toque tinha um nódulo palpável na próstata bilateral, o PSA era de 620 e ele, obviamente, a principal hipótese foi uma adenocarcinoma de próstata que se confirmou numa biópsia posteriormente, Gleason 4+5, o PSA veio de 620, como eu comentei, esse paciente foi internado para investigação. No estadiamento dele, esse paciente tinha, na tomografia, uma linfangite carcinomatosa pulmonar e linfonodos tanto mediastinais quanto retroperitoneais, além de uma cintila óssea com superscan, aquela cintilografia óssea que tem tanta lesão óssea que praticamente a gente não vê lesão no rim ou a gente não vê radiofármaco no rim. Então, esse é um senhor então, de 82 anos, previamente isso, trabalhador da zona rural ainda, ativo no Espírito Santo, com quadro de retenção urinária aguda, e a gente estava diante de um paciente de alto volume, altíssimo risco, e a única queixa de sintoma dele era retenção urinária, dor óssea. Ele falou, doutor, eu nem percebia que eu tinha muita dor, eu trabalho e continuo trabalhando do mesmo jeito. Então, foi esse o caso que eu decidi trazer para vocês, para a gente poder decidir. E aí, o que fazer hoje, né? Esse paciente, qual o tratamento? Terapia dupla, terapia tripla? E eu acho que a gente pode começar a discussão, se vocês quiserem também, sobre como eu fiz e como vocês também acham que faz sentido. Ô, Vitor, excelente, né? Caso do dia a dia mesmo, né? Então, é um senhor bem sintomático, pelo que você está falando, né? Com alto volume de doença, um PSA de mais de 600, né, Daniel? Retenção urinária, né? Retenção urinária, que, puxa, loucura, né? E, Vitor, o que você fez? Qual foi a sua recomendação? Como é que você pensou? E aí, em seguida, se você quiser emendar o estudo, fica à vontade. Perfeito. Então, a gente conversou bastante com os familiares do paciente e com ele, dentre as opções, e a gente teve o prazer de ter uma avaliação de um colega da geriatria aqui, e ele considerou esse paciente elegível para quimioterapia.
Então, paciente de novo, recém-diagnosticado, alto volume, alto risco, elegível à quimioterapia, a gente optou por fazer uma terapia tripla. A gente fez um esquema baseado no estudo fase 3, randomizado, chamado ARASENS. E esse estudo, só para relembrar para os colegas que estão acompanhando, é um estudo que recrutou mais de 1.300 pacientes, em que esses pacientes eram mais de 2/3 dele que foram incluídos. Eles tinham Gleason maior ou igual a 8, igual ao nosso paciente, eram de novo, tinham metástase óssea, eram alto volume, alto risco e eram ECOG 0,1. Ele randomizou para o braço controle ADT mais docetaxel, 6 ciclos, e aqui esse braço controle é relevante para a gente discutir depois. E o braço intervenção foi ADT, docetaxel mais a darolutamida, aqui, 600 miligramas 2 vezes por dia. O endpoint primário foi sobrevida global e o que a gente sabe, o estudo é positivo. O estudo ganha, o paciente teve ganho de sobrevida global, o hazard ratio para sobrevida global foi 0,68, com mediana não atingida para o base da terapia tripla, ADT, docetaxel mais daro, em comparação a ADT, docetaxel e placebo, que a mediana foi 48 meses. Além do de sobrevida global, que era o endpoint primário, esse paciente também, o estudo também demonstrou ganho de sobrevida livre de progressão e bem como todos os outros desfechos secundários. Para simplificar aqui, sobrevida de progressão, por exemplo, o hazard ratio também foi de 0,68. Então, esse paciente recebeu terapia tripla, como o Daniel bem me ensinou, a gente fez docetaxel 60, né? Não precisa necessariamente fazer 75. Boa. Com os pacientes. Eu acho que essa é uma dica aqui bem prática, onco, que o Daniel vai explicar por que ele faz 60, que ele me ensinou a fazer 60. E nesse paciente foi super bem. Logo nos primeiros 2, 3 ciclos, esse paciente teve negativação do PSA. Ele tirou a sonda logo depois do primeiro ciclo de tratamento. E até hoje esse paciente continua com PSA indetectável e com resposta radiológica muito relevante. E clinicamente ele continua trabalhando no interior sem neuropatia. Então, eu decidi trazer esse caso que é bem, achei bem cara do Brasil, mundo real, para a gente poder discutir. É a cara do Brasil mesmo. O Vitor, bom, a gente vai passar aqui pro Daniel para conduzir mais, que é o nosso especialista em uro-onco aqui, também, além de GI, né? Daniel, quer começar? Vamos lá. Perfeito. Dessa lembrança do Vitor, a gente sempre debateu essa questão da dose, né, entre 75 para alguns pacientes é meio pesado às vezes. E às vezes você baixando um pouquinho, né? Senão você derruba muito paciente no primeiro ciclo, às vezes começa com 60. Se for extremamente bem, você pode até considerar aumentar, mas normalmente 60 é uma droga bem ativa, né? A gente usa em próstata e vai bem. Vitor, eu também aprendi isso na residência, viu? O Você- Daniel, inclusive. Você tinha Daniel Etiol. Daniel Etiol, exatamente. Boa. Eu sei que tem E é outra- etiol, do e é esquema de- etiol do Brasil inteiro, viu? Etiol É do o Brasil esquema do inteiro. Brasil inteiro, é verdade. Rapaz, vai bem isso daí. Funciona bem. É. E hoje em dia, Vitor, quando você pega um paciente ali com câncer de próstata metastático, qual perfil de paciente você fala, pô, esse aqui é para intensificar o tratamento triplo, esse é para duplo. E lembrando, fazendo pergunta igual o pessoal do jornalista esportivo, né? Faz 3 perguntas em uma, né? Se você, como você aborda também aqueles tipos de pacientes que às vezes têm baixo volume de doença só linfonodal. E por fim, como eu falei, 3 perguntas em uma, quando tem aquele paciente, o uso do PET-PSMA, que tem crescido hoje em dia ainda, né, cada vez mais, se isso muda um pouco, né, a sua definição de doença metastática ali, para quando tem pelo PET ou por métodos tradicionais. Ótimo, Daniel, ótimas perguntas. Eu costumo falar muito aqui com os meus alunos e os colegas e residentes, falando assim, eu acho que terapia tripla é uma terapia padrão hoje para o paciente castração sensível metastático de câncer de próstata, mas eu acho que não é para a maioria dos pacientes. Acho que terapia tripla é uma opção padrão, talvez seja a frase mais correta, e eu acho que esse paciente tem que estar no estudo. Ele tem que ser, como regra, quando eu penso de verdade, quando ele é de novo, alto volume, precisa de controle sintomático, ele tem Gleason maior ou igual a 8, o PSA realmente tem uma concordância, eu acho que esse é o paciente que realmente, talvez, realmente se beneficie de fato da terapia tripla.
E sempre lembrar que uma coisa é indicação e estar participando do ser elegível, outra coisa é contraindicação. Você precisa ter certeza que esse paciente tem condição de receber docetaxel. Se esse paciente, por mais que ele tenha critério clínico para estar no estudo, se ele não tiver condição de receber docetaxel, e aí seja por uma neuropatia, seja por alto risco de neutropenia, seja por, às vezes, suporte social do nosso país, que a gente sempre tem que levar em consideração se esse paciente mora ou não perto do serviço de referência. Esse paciente é melhor você tratar ele bem com terapia dupla e guardar o docetaxel para castração resistente, do que você talvez perdê-lo por evento adverso, porque de fato o paciente com terapia tripla tem mais evento adverso que o paciente com terapia dupla. Então, como o Daniel bem pontuou, aquele paciente que é óligo recorrente, fez prostatectomia 5 anos, teve cirurgia bioquímica, tem uma história de 11 anos no ambulatório da oncologia do câncer de próstata, o paciente não precisa fazer terapia tripla, muito provavelmente. Então, o paciente só tem linfonodo, o paciente não tem doença visceral, esse paciente tinha linfangite carcinomatosa pulmonar, então ele poderia ter uma crise visceral em algum momento. Então, ele precisava realmente de uma taxa de resposta, apesar dele ainda não estar totalmente sintomático, ele tinha performance ainda. E quanto ao PET, acho que a resposta não sabemos oficialmente, né? Os grandes estudos ainda, fase 3 randomizados, não avaliaram com novos métodos de imagem o PET. O que a gente sabe é que os pacientes com mais ou menos 15%, né, NASCO e eles apresentaram esse dado, que tinham estadiamento convencional, baixo volume, 15% migrou para alto volume no PET. Pessoalmente, aqui é Vitor Alone, nem é Vitor Etiol aqui, eu acho que talvez terapia tripla seja muito para esse paciente nesse minuto. Eu acho que talvez seja uma migração de estadiamento que a gente não tem certeza se isso seja suficiente para beneficiar esse paciente ou não de terapia tripla. Mas o paciente do contrário, que o PET também mostra, e por algum motivo ele fez PET upfront como estadiamento alto volume, eu acho que tem que discutir caso a caso, e lembrando sempre da indicação, contraindicação, interação medicamentosa, risco e benefício, e colocar na mesa com o paciente. Excelente. Vitor, também vou fazer 2 perguntas em uma com o Daniel. Do ponto de vista prático, Vitor, a gente tem sempre... Você trouxe um caso de um senhor de 82 anos, né? Então, a minha primeira pergunta é: quantos ciclos você normalmente recomenda de quimioterapia, né, para esses pacientes que você escolhe entrar com a terapia tripla? E no segundo momento, quais são os eventos adversos que a gente tem que esperar quando você opta por esse esquema da associação das 3 estratégias, né? Então, o que você vê no paciente? Como é que é a sua rotina aí de ver esse paciente, os exames, enfim, como é que é a sua prática? Ótimo. Oficialmente no estudo, esse paciente tinha que começar, pelo menos, por exemplo, no PIS-1, que é um estudo parecido, tem um desenho parecido que usou a abiraterona, ele tinha que fazer ADT e começar concomitante até 6 semanas pós ADT. Então, acho que pode fazer ADT, espera um pouquinho, na prática como eu faço ADT, primeira dose, normalmente Degarelix, por exemplo, para a gente poder ter uma melhora, evitar o flare desse paciente. Ele já tem uma melhora clínica normalmente, e aí você começa concomitante, docetaxel mais a abiraterona ou o darolutamida. Normalmente são 6 ciclos de docetaxel. Não tenha medo de reduzir dose, isso o Daniel ensinou para a gente. Eu acho que a prática onco também é muito importante quem está assistindo lembrar disso. Alguns grupos, na prática, fazem, em alguns casos, com maior risco de neutropenia, profilaxia com fator estimulador de colônia. Isso não oficialmente não está no estudo, mas alguns grupos sugerem, pelo menos considerar fazer, e acompanhar esse paciente de perto. Eu acho que no mínimo de 3 em 3 semanas a gente precisa realmente avaliar esse paciente, e esse paciente precisa ter acesso ao serviço de emergência ou ao nosso telefone para a gente poder ter certeza. De evento adverso, além da neutropenia, lembrar de neuropatia, lembrar de risco cardiovascular, lembrar de edema,
a gente tem que lembrar que é quimioterapia, né? Então a gente tem que ficar um pouco mais de olho nesse paciente, principalmente nesses primeiros meses de tratamento. Excelente. Marcos? Vitor, excelente apresentação desse caso aí. O câncer de próstata realmente se tornou uma doença crônica, né? Temos excelentes tratamentos hoje. Quando a gente fala de antiandrogênio de nova geração, Latitude, Inzamet, o próprio Aranote, né? Que chegou aí sem a indicação da quimioterapia. E quando a gente fala de duas drogas, né? O análogo de NRH mais antiandrogênio, qual a sua preferência? Como é que a gente faz essa escolha na prática, no dia a dia? Ótimo, ótima pergunta, Marcão. Vou muito do ponto de vista de estudo, a gente não tem uma comparação direta, vocês bem lembram disso. Na prática mesmo, eu vejo muito qual paciente que estava no estudo, como esse paciente se encaixa nos estudos, e principalmente acesso. A gente sabe que algumas medicações têm mais fácil acesso, inclusive até no Serviço Único de Saúde, do ponto de vista de fornecer a medicação, às vezes mesmo no serviço de oncologia já conseguem, seja na dose convencional e uma dose ajustada da abiraterona, por exemplo. 2, comorbidades. Lembrar pacientes com alteração neurológica, alterações relacionadas à convulsão. Da lutamida também teve alguma alteração relacionada à convulsão, a gente também precisa lembrar disso, pelo menos na primeira publicação. Risco cardiovascular, será que usar corticoide para ele, junto com o concomitante abiraterona, o quanto que a gente está agregando de perda de qualidade de vida para ele? Então, eu acho que é um pouco do dia a dia das comorbidades clínicas. Interação medicamentosa é outra coisa que a gente às vezes esquece na prática, na correria do dia a dia. Abre a calculadora, enquanto está consultando o paciente, põe todas as listas das medicações e checa se o novo antiandrógeno que você vai escolher interage ou não. De bobear, na prática, eu coloco todos eles, inclusive na lista de medicamento que o paciente tem, e vou checando qual que interage mais ou menos conforme o citocromo. Então, eu vou muito, na prática, pelas comorbidades, evento adverso, interação medicamentosa. Excelente. Muito bom. Muito bom. Nossa, eu fiquei muito, muito satisfeito, Marcos, Daniel. Agora que a gente já garantiu a muqueca. E o negócio é 60. Eu vou esquecer mais. 60 é o que vai. E nem mais um. E a gente garantiu a muqueca, agora já vamos dar as prescrições do docetaxel a partir de amanhã. Vitor, primeiro te agradecer muito por trazer esse estudo aqui, que é um estudo realmente da prática hoje, né? Ter trazido o seu caso clínico e da prática clínica mesmo, diária. E para a gente manter a tradição, a gente queria muito que você divulgasse as suas redes, aonde que o pessoal consegue te encontrar aí em Vitória. Obrigado, pessoal. E, bom, estou super disponível. Tenho um Instagram, que é @drvitorfiorin, com N no final. Pode ficar à vontade. Vou deixar meu e-mail também, vitor.vasconcelos@gmail.com. Por favor, fica à vontade. A gente pode conversar. Também muitos pacientes e muitos colegas também mandam direct para a gente ir interagindo e discutindo casos. E também, por último, queria agradecer mesmo vocês e convidar para a gente poder fazer os encontros multidisciplinares presenciais aqui também em Vitória. A gente tem que fazer um Prática Onco versão verão, sabe? Tipo, ou no litoral. Vamos gravar na beira da praia. Vai ser muito... Fica o convite oficial. Vamos gravar na beira da praia. O Marcão já aceitou. Aqui, o Marcão já aceitou. Assina um contrato aonde agora? Não, mas nós vamos sim, viu, Vitor? E a gente ainda vai fazer esse programa que a gente faz aqui de forma itinerante presencial com os colegas. Isso é um projeto nosso aí, nós vamos fazer isso, se Deus quiser. Mas a gente queria muito te agradecer, viu? Primeiro tem que ser na praia, pô. Na praia eu tenho prioridade, né? A gente tem um aqui, integrante que é de Salvador, você acha que vai ser aonde também? Tem que ser na praia. Nem quis brigar por conta da muqueca, por isso que eu deixei, né? Isso é convidado. Mas muito obrigado mesmo, Vitor. Obrigado por estar aqui com a gente hoje e partilhar do seu conhecimento aí, além da sua amizade, querido. Obrigado mesmo, tá? Bom, pessoal, queria convidar vocês para nos seguir nas redes e acompanhar a gente nos próximos episódios. E fica aí o convite. Muito obrigado. Um abraço, até o próximo episódio. Pratica Onco na próxima, Sandal patrocinando. Pratica Onco, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.